Eu vou ler no livro de Neemias. Diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Será que irão oferecer sacrifícios? Será que irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, os árabes, amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos. Lutem por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O título dessa mensagem é Como Vencer o Desânimo. Por que será que o desânimo nos afeta tão terrivelmente? Primeiro, porque o desânimo é universal. Todos nós ficamos desanimados. O desânimo é algo comum. Segundo, porque o desânimo é recorrente. Você pode ficar desanimado muitas vezes ao longo de um ano e ao longo de toda a sua vida. Não é algo que acontece uma única vez que você fica curado e nunca mais tem aquilo. E terceiro, porque o desânimo é algo altamente contagioso. Outras pessoas ficam desanimadas quando você está desanimado. Mas a boa notícia é que o desânimo tem cura. Muitas vezes nós nos desviamos daquilo que realmente importa nas nossas vidas. E nós nos concentramos em certas quinquilharias que entram nas nossas vidas. Eu troquei aqui, agora eu vou achar. 6. Achei. A história da vida de Neemias, capítulo 4, ilustra 4 causas e ele apresenta 3 formas de cura para o desânimo. Neemias era o líder de um grupo de judeus que havia retornado da Babilônia para Israel com a finalidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Logo que começaram a trabalhar no muro, todos tinham muito fervor, muito zelo e todos estavam muito empolgados com o projeto. Não é assim com todos nós? Nós começamos os projetos muito empolgados. No entanto, depois de trabalharem um certo tempo, eles começaram a desanimar. E no capítulo 4 de Neemias mostra por que as pessoas ficam desanimadas. E mostra também como podem superar esse desânimo. Mostra o que fazer quando se tem vontade de desistir. E lá em Neemias 4, versículo 6 está escrito: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E continuam dizendo assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Mas por que as pessoas ficam desanimadas? A primeira causa é a fadiga. As pessoas simplesmente ficam cansadas. Cansadas fisicamente, cansadas emocionalmente, cansadas espiritualmente. E as pessoas de Judá diziam:
os trabalhadores já não têm mais forças. Em outras palavras, eles haviam trabalhado por um longo tempo e estavam fisicamente exaustos. Estavam simplesmente cansados, física e emocionalmente. Às vezes, as pessoas pedem conselho pensando que seu problema, seu desânimo, é um problema apenas espiritual. Às vezes, as pessoas precisam de um pouco de descanso, de relaxamento e de renovação. Mas em que momento nós ficamos cansados e desanimados? Observe o versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade. Você sabe quando está mais propenso a ficar desanimado? Quando você está na metade ou um pouco mais à frente de um projeto. Porque no início, todos nós damos tudo de nós, trabalhamos duro. Esse grupo, de acordo com o versículo 6, estava totalmente dedicado ao trabalho. Porque o projeto era uma novidade. E todos nós somos assim. Quando nós começamos um projeto, nós nos empolgamos, trabalhamos duro. No início, tudo é bom, mas depois de um certo tempo, a novidade passa e o trabalho torna-se cansativo. A espera se torna cansativa. A vida se acomoda num costume, depois vem a rotina e então o ritual. E muitos cristãos estão assim na igreja. Se acomodam a um estilo de vida, depois passam a ter aquilo como uma rotina e por fim um ritual. E a igreja, voltar à igreja, lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. As coisas, o tempo vai passando, as coisas não acontecem como elas gostariam que acontecesse, e então elas começam a ficar cansadas, emocionalmente cansadas, fisicamente cansadas e espiritualmente cansadas. Quando pintamos ou fazemos faxina em um determinado lugar, nós começamos muito animados, mas quando chegamos à metade, nós começamos a desanimar, quando pensamos que ainda falta a metade daquilo que nós fizemos. E o que é pior, depois temos que limpar tudo. É por isso que muitas pessoas não terminam a maioria das coisas que começam, porque perseverar é muito difícil. A segunda razão pela qual as pessoas ficam desanimadas é por causa da frustração. Diz assim a palavra de Deus: o povo disse, ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Isso se chama frustração. Eles estavam desanimados e frustrados. O que é entulho? Eles estavam construindo um muro, mas as pedras velhas e quebradas estavam por todo lugar, junto com as sujeiras, a argamassa seca, e quando olharam para o entulho, os escombros, ficaram desanimados. Muitas vezes acontece isso conosco. Deus começa a fazer algo novo nas nossas vidas. Nós começamos a vislumbrar aquilo novo. Então nós empregamos todas as nossas forças, achando que logo aquilo novo vem, mas nós esquecemos que para o novo chegar, o muito bom de Deus chegar, os entulhos e as coisas velhas têm que ir embora. E é isso que nos traz cansaço. É isso que muitas vezes nos desanima, tirar todo o entulho que nós ajuntamos em nossas vidas ao longo de anos e anos e que Deus precisa remover para que o novo de Deus venha. Esse é o nosso problema. Nós queremos que Deus nos mande o novo para ontem. Nós queremos mudar de vida para ontem, mas acontece que tem todo um processo. Tem que remover o lixo, tem que remover aquilo que não vai ser útil no seu futuro, e é isso que nos incomoda, é isso que nos frustra, é isso que nos impede de perseverar. Porque quando vemos a quantidade de entulho, nós desistimos. Eles perderam o alvo de vista, porque havia tanta sujeira e tanto entulho que não sabiam como chegar ao que realmente interessava a eles. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós vemos tantos
impedimentos colocados, tantas coisas que estão à frente, mas a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o alvo. Nós temos que seguir em frente. Sempre que estivermos realizando um projeto, algum lixo vai ser acumulado. E isso pode ser algo muito frustrante. Para que o novo seja feito, os escombros, o antigo tem que sair. E o lixo parece multiplicar-se. Não podemos impedir que as quinquilharias apareçam em nossas vidas. O que não podemos é acumular coisas que não servem para nada. E acumular ao ponto de se tornarem tão numerosos que nos desanimem ou nos frustrem ao pensarmos em construir algo novo em nossas vidas. É preciso ter ânimo e jogar fora tudo que não tem utilidade em nossas vidas, para andarmos em novidade de vida. Eu orei por uma pessoa no hospital ontem e eu tive uma visão interessante. Era como se ela tivesse uma pá desse tamanho assim, e ela fosse andando pela vida, e tudo que está nesse raio de ação aqui, nesse espaço, ela fosse arrastando, ela não se desfazia de nada. Então ela vivia cansada, e a maioria das coisas que ela ia amealhando, ia juntando, não tinham utilidade nenhuma. Então quando eu orei por ela, além de ter visto isso, eu vi também que Deus mandava um recado para ela, que ela tinha que deixar as coisas que tinham que ficar para trás. Ela não podia continuar pela vida como um trator, carregando tudo, não. Tinha que deixar para trás a maioria das coisas que ela estava arrastando. Então eu via quando Deus fazia isso, estreitava. E assim, muito pouco entulho iria entrar. Só ia entrar o que interessasse, ou melhor, o que cabia nesse caminho estreito. E muitas vezes é isso que nos desanima e que nos frustra. Nós temos que ter em mente que sempre que temos um projeto novo, que temos algo, Deus tem algo novo para a gente, esse lixo não pode nem se multiplicar e nem se acumular nas nossas vidas. Temos que aprender a reconhecer as quinquilharias que aparecem em nossas vidas, a fim de que essas coisas não nos desviem do nosso plano original, daquilo que realmente importa para nós. Mas o que são quinquilharias em nossas vidas? São as coisas triviais que gastam o nosso tempo, que consomem as nossas energias, que nos trazem frustração. É tudo aquilo que nos impede de nos tornarmos aquilo que nós desejamos ser, que nos impede de fazer as coisas que realmente são mais importantes em nossas vidas. As quinquilharias da vida, as interrupções que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Essas são as coisas das quais devemos nos livrar em nossas vidas. Se você está fazendo algo, ou se está progredindo espiritualmente, os entulhos virão. E você terá que tirá-los para terminar a obra. Tirá-los para chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não pode chegar aonde Deus quer que você chegue com todas essas quinquilharias. Nós temos que nos livrar delas. E a terceira razão pela qual as pessoas ficam desencorajadas também está presente no versículo 10, que diz assim: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Sabe o que eles estavam dizendo? Não podemos fazer isso, é impossível, é tolice tentar. Nós desistimos. A terceira causa do desânimo é o fracasso. O povo não conseguiu terminar a sua tarefa tão rápido quanto tinha planejado. E como resultado, sua confiança foi por água abaixo. Eles perderam o vigor e ficaram desanimados. Disseram: não podemos fazer isso, por isso nós vamos desistir. Como você trata o fracasso na sua vida? Você sente autocomiseração, pena de si mesmo? Você diz: ah, pobre de mim, eu não consigo terminar isso mesmo. Você começa a reclamar, você diz: eu fui um tolo ao tentar. Ou você culpa os outros? Todos me abandonaram, não fizeram a sua parte do trabalho.
A diferença entre vencedores e perdedores está no fato de que os vencedores sempre veem a derrota como um revés temporário. Todos nós passamos por reveses. Todos nós vamos acertar e errar. Todos nós vamos ter vitórias e perdas. Todos nós. O problema é que nós temos que saber como encaramos isso. Ou nós nos fechamos diante de uma derrota e dizemos, eu não presto para nada, eu não consigo nada. Ou então você tenta de novo. Você vai mais uma vez. E um bom exemplo disso é aquela passagem em que Pedro passou a noite toda pescando e não conseguiu nada. Quando Pedro estava frustrado, lavando as redes e querendo desistir de tudo, Jesus chegou e disse, Pedro, lança de novo. Lança de novo a rede. Primeiro vamos para alto mar e depois lança de novo a rede. Nós não podemos desistir diante dos fracassos. Nós temos que pedir orientação a Deus. O fracasso é uma matéria-prima para que Deus venha e te dê uma grande vitória. Eu lembro também de uma outra passagem em que tinha um homem, 18 anos deitado num leito. 18 anos. E quando Jesus curou esse homem, ele disse, pega o seu leito, toma o seu leito, pega, coloca nas costas e vai embora. Agora, aquele leito que era vergonha para aquele homem, durante 18 anos aquele leito amarrou aquele homem por 18 anos. Ele não podia andar. E o que Jesus fez foi dizer para ele, agora, aquilo que era sua prisão, levanta bem alto, para que todos saibam quão grande é a libertação que eu opero na sua vida. Foi isso que Jesus fez. E é isso que Deus faz na minha e na sua vida. Há situações na sua vida que você acha que elas são uma prisão para você. Mas quando Jesus entrar com providência nessa situação, nessa área da sua vida, você vai levantar bem alto, para que todos vejam a libertação que Deus operou em você. Só que as pessoas não querem passar pelo tempo na cama, pelo tempo sem andar, pelo tempo de tristeza. E aí vem aquelas mensagens triunfalistas de que Deus sempre virá num cavalo branco te salvar antes que algo aconteça. Mas não é isso que a Bíblia diz. E há ainda uma quarta razão que leva as pessoas ao desânimo. Os ajudantes de Neemias expressaram-na dessa forma. Os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Na terra de Israel havia pessoas que não queriam que o muro fosse reconstruído. Eram os inimigos. Um muro ao redor da cidade representava segurança e defesa. E os inimigos não queriam que esse muro fosse terminado. Primeiro eles criticaram, depois ridicularizaram o trabalho, mas eles continuaram a construir o muro. Você vai ser criticado, você vai ser ridicularizado, você vai ser perseguido, muitas vezes você vai ser pisado, você vai ter dificuldades, mas você tem que continuar. Não desista, continue. E aí, assim, o primeiro eles criticaram, ridicularizaram e por fim eles ameaçaram matá-los. Vão fazer de tudo, vão tentar impedir de qualquer jeito. Vão te processar, vão te ameaçar, vão dizer que vão te matar, tudo isso eu já vi na minha vida. Vão tentar tudo para impedir que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Mas por quê? Por causa do quarto fator que leva ao desânimo. A quarta coisa que faz com que nós desistamos é o medo. Observe quem ficou desanimado. Foram os judeus que moravam perto do inimigo. Eles moravam perto do inimigo e eles ouviam e sofriam as ameaças constantemente. Logo em seguida eles desanimaram outros dizendo, para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados.
E como eu disse no início, o desânimo, ele é contagiante. Lembram dos espias? Os 12 espias foram espiar a terra e 10 voltaram. Não tem jeito, só tem gigante. Nós vamos ser engolidos, destroçados pelos gigantes. 2 deles. E o povo chorava. A palavra de Deus diz que o povo chorava. O povo se lamentava, desanimado, dizendo: não tem jeito. Foram espiar a terra e a notícia é a pior possível. Mas 2 deles não pensaram assim. Eles confiaram em Deus. Você tem medos que estão te desanimando nesse exato momento. Medos que estão te impedindo de crescer e de se desenvolver. Medo de nos aventurarmos em um novo emprego. Talvez você receie não estar capacitado para alguma tarefa. Pode ser que você tema não conseguir aguentar a pressão. Quem sabe você pense que precisa fazer mais alguma coisa. Quais atitudes demonstram que seu desânimo é causado pelo medo? Porque você tem uma vontade muito forte de sair daquela situação, de sair correndo. E quando a gente sente medo, a gente quer sair da situação e do lugar. Você tem um desejo intenso de escapar das pressões e das exigências da vida. E é por isso que nos dias de hoje a depressão e o suicídio aumentam a cada dia. A reação natural ao medo sempre é a de fugir, correr. Na vida há apenas 3 formas de você reagir a alguma coisa: contra aquela coisa, com raiva da situação ou fugindo dela. Mas qual é o antídoto contra esse terrível mal que é o desânimo? Observe que Neemias fez como líder, um líder sábio, o que ele fez. Ele sabia o que estava desanimando as pessoas. E por isso ele tomou as atitudes corretas para corrigir o problema. Há 3 princípios que nos ajudam quando desejamos desistir. Em poucas palavras são elas: reorganize-se, lembre-se e resista. Primeiro princípio: encontre uma maneira melhor, uma outra maneira. Neemias utilizou esse princípio de reorganização e diz assim no versículo 13: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Ele disse: vamos organizar as coisas. Vamos estabelecer um novo sistema aqui. O medo nos paralisa. O medo nos impede de prosseguir. O medo faz com que nos sintamos impotentes. O medo pode nos paralisar por 10, 15, 20, 30 anos. E quando nós olhamos, a nossa vida passou e nós ficamos ali parados, atrás daquilo que nós achamos que é um escudo para nós. O primeiro princípio para vencer o desânimo é esse: reorganize a sua vida. Quando você ficar desanimado, não desista dos seus objetivos. Ao contrário, desenvolva um novo modo de agir. Ficar desanimado não significa necessariamente que você esteja fazendo algo errado. Você pode estar fazendo a coisa certa do modo errado. Era errado que esses judeus reconstruíssem um muro para se defender? Não, não era. Essa era a coisa certa a fazer. Mas eles estavam fazendo o certo da maneira errada. E em consequência disso, ficaram desanimados. Você tem um problema? Reorganize a sua vida. Não desista. Tenha uma nova atitude. É um problema financeiro? Tente uma outra saída. É um problema em sua vida espiritual? Não desista. Olhe de outro modo. É um problema de saúde? Espere em Deus e enquanto isso, faça o que foi recomendado pelos médicos. Apenas não desiste. Não desista, continue perseverando. Continue buscando direção de Deus. Vá em frente, continue. Algumas pessoas hoje estão desanimadas porque estão sofrendo pressão,
porque tem uma quantidade de problemas inacreditável. O recado de Deus para você é: reorganize a sua vida. Ore, peça orientação a Deus. O que acontece muitas vezes conosco? Nós temos um problema, vários problemas, então nós oramos, clamamos, jejuamos muitas vezes, mas nós não esperamos a solução de Deus. Na maioria das vezes, qualquer luz que se acende, a gente vai atrás dela, achando que aquilo é o que Deus quer, porque aquela é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Concentre-se no seu alvo. Livre-se do que está atrapalhando. Livre-se dos entulhos e daquilo que não tem importância. Livre-se das coisas que estão consumindo o seu tempo. Depois, reorganize-se para que você trabalhe na direção de seu objetivo principal. Antes de ter um tumor e de ser parada para poder operar, eu fazia milhões de coisas. Eu atendia não sei quantas pessoas por dia. Eu corria de um lado para o outro. Eu não tinha um dia só de descanso. Corria o tempo inteiro da minha vida, o tempo inteiro. Eu orava, fazia jejum, mas eu não esperava a resposta de Deus. E quando eu fiquei enferma, uma das coisas que Deus me disse é que eu tinha que aprender a reorganizar a minha vida para que eu pudesse identificar quais eram as prioridades. Deus também queria que eu identificasse quais eram as pessoas que verdadeiramente necessitavam de ajuda e de atenção. Porque muita gente corre de um lado para o outro, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai aqui, e tudo que elas querem ouvir é que elas são umas coitadas, que você passe a mão na cabeça delas. Na verdade, elas não estão nem procurando por algo. O que elas querem é uma fada. Elas não querem mudar de vida. Então, eu tenho certeza de que Deus me parou. E Ele reorganizou a minha vida. Reorganizou as minhas prioridades. Fez com que eu olhasse para as coisas com o olhar dele. Mas foi preciso que Ele me parasse, para que Ele me dissesse o que é importante e o que não é. Porque às vezes a gente corre de um lado para o outro, se cansa, acha até que está fazendo as coisas para Deus, quando na verdade Deus não mandou você fazer aquilo tudo. Então não desista. Pare, pergunte a Deus e espere a resposta dele. Eu amo o Salmo 40. Ele diz: esperei pacientemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, tirou-me de um lugar de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Deus tem sempre um processo nas nossas vidas. Ele não faz as coisas assim. Deus não queima etapas. Nós temos que passar por todas elas, porque em cada uma delas nós temos que aprender algo. Muitas vezes as pessoas dizem que tem dificuldades em andar com Jesus, que tem dificuldades em seguir a Jesus. E eu olho para trás, e hoje não, de um tempo para cá, de muitos anos para cá, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o charco de onde Deus me tirou. Eu nunca tive um testemunho dizendo: foi devassa, matou, roubou. Não. Mas eu sei emocionalmente de onde Deus me tirou. Eu sei a liberdade que eu tenho nele. Eu sei o caminho que eu percorri com ele. Eu sei como a mão dele me levantou. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Não desista. Amém. Tire os entulhos. Há muita coisa na sua vida que não tem utilidade alguma. Há muita coisa na minha e na sua vida que Deus não mandou você fazer. Você tomou a frente. Você foi fazer, foi atrás. Há muita coisa que ocupa o seu tempo que Deus não quer que ocupe. Observe que Neemias se concentrou nas prioridades.
Quando ele reorganizou as coisas, ele dividiu as pessoas de acordo com as famílias, porque ele sabia que qualquer um que está desanimado precisa de um grupo de apoio. Nós precisamos uns dos outros. Quando uma pessoa da família fica desanimada, os outros membros se levantam e ajudam. Precisamos de irmãos em Cristo para nos apoiar e nos encorajar uns aos outros. E muitos dizem por aí, a igreja agora só pela internet. Esquecem da ordem bíblica, congregai-vos. Por que nós temos que congregar? Porque nós precisamos desse apoio. Nós precisamos ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não é só ouvir pela internet. Não é só ouvir uma mensagem, nós precisamos uns dos outros, do contato físico, nós precisamos de uma palavra de apoio, precisamos do olho no olho. Salomão disse que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E a palavra de Deus diz ainda por Salomão que aquele que se isola insurge-se contra a própria sabedoria. Porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O que isso quer dizer? Que é importante ter outras pessoas em nossas vidas que nos ajudem e nos encorajem. Primeiro você se lembra da bondade de Deus para com você no passado. Quando você começa a pensar em todas as coisas boas que Deus já fez em sua vida, seu espírito é reanimado. E Deus usa as pessoas para mostrar isso para você, para mostrar a misericórdia dele para com a sua vida. Segundo, lembre-se da presença de Deus nos dias de hoje. O que Deus está fazendo na sua vida agora. Ele está com você. Ele quer que você sinta a presença dele. Porque ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Talvez você não esteja conseguindo clamar a Deus, mas ainda assim ele está ouvindo a sua voz. Lembre-se do poder de Deus para o seu futuro. Ele vai te dar forças para vencer as dificuldades. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece, em Filipenses 4,13. Quando ficar desanimado, tire do seu pensamento as circunstâncias e coloque a sua mente no Senhor, porque as circunstâncias muitas vezes deprimem e desanimam. Lembre-se, seus pensamentos determinam os seus sentimentos. Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra de Deus diz ainda que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você se sente desanimado, é porque está com pensamentos desanimadores. Se ao contrário, você quer se sentir encorajado, comece a ter pensamentos encorajadores. Escolha alguns versículos animadores da Bíblia para memorizar. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada pode me separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo é possível àquele que crê. Apesar das aparências, lute. De que outra forma posso lutar contra o desânimo? Resistindo a ele. Neemias disse, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres, lutem por suas casas. O que ele está dizendo? Não se rendam ao desânimo sem lutar. Não lute só por si mesmo. Resistam ao desânimo. Lutem contra ele. Não desistam, resistam. Não apenas por você, mas por aqueles a que você ama. A Bíblia ensina que nós estamos numa batalha espiritual, vivemos numa guerra, estamos num conflito sobrenatural, num combate contra as forças do mal. A Bíblia diz que o diabo é acusador dos cristãos, ele adora nos depreciar. Essa é a sua arma número 1, porque ele sabe que o cristão desanimado tem seu potencial limitado. O cristão desanimado, ele é parado. Ele sabe que nossa eficiência é neutralizada quando estamos abatidos. Então ele faz tudo o que pode para nos desanimar. Tiago diz, resistir ao diabo
Resistam a ele e aos seus pensamentos negativos. Resista a todo desânimo que ele tenta colocar em você. Você não precisa viver uma vida desanimada. A escolha é sua. Você pode optar por desistir ou por continuar. Mas pessoas notáveis simplesmente se recusam a continuar desanimadas. Elas sabem resistir. Elas nunca abandonam a luta. Mesmo quando estão cansadas, frustradas, quando elas falharam, quando estão com medo. São pessoas comuns, como eu e você, com uma quantidade extraordinária de persistência, pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Tudo que nós precisamos fazer é orar para que o Senhor aumente a fé de cada um de nós, para que possamos resistir ao desânimo. Até que chegue um dia em que Deus vai nos mostrar os muros de nossas vidas completamente reconstruídos, a defesa completamente pronta. E ali, dentro daqueles muros, nós vamos aprender a descansar em Deus. Jesus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por tudo que tu fazes por nós. Estende a tua mão